E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Marcon do canal Aquarismo Sereno. Hoje o tema do vídeo é bolhas que saem do substrato. Isso mesmo, bolhas que emergem do substrato. E eu vou destacar algumas vezes que aparecer para vocês conseguirem analisar. Inclusive, já vai aparecer uma agora, a qualquer momento. Notem a seta vermelha e olhem para onde ela estiver apontando. Agora, agora, subiu. Vocês viram aquela bolinha subindo? Então, essas bolhas começaram a subir desde que eu apliquei um produto no aquário e joguei especificamente no substrato. E só que eu não sabia que ao fazer isso, porque não é bem assim que se usa esse produto, mas eu de propósito resolvi fazer. E eu não sabia que teria esse efeito e fui pesquisar e vi que podem ser diversas coisas. No meu caso eu sei exatamente o que é porque eu usei o produto. Mas podem ser outras coisas também, eu quero ajudar vocês, quero ajudar quem tiver essa mesma dúvida. Vai aparecer de novo. Aparece o tempo todo. Ó, notem ali onde tá a seta. Vai subir, vai subir. Não sei se vocês perceberam. Subiu mais um pouquinho. Daqui a pouco aparece de novo. Várias aparecem o tempo todo. O que pode ser isso, pessoal? O que pode ser? Ajudando vocês aí, ajudando quem tiver esse mesmo problema, entre aspas, porque pode ser um problema muito sério. Inclusive pode causar a morte de todos os peixes. Ó, subiu outro ali. Subiu outra que eu nem tinha percebido e não botei a seta. E agora vai subir outra. Vai subir outra, subiu de novo. Acontece o tempo todo onde eu deixei o produto. As setas vão aparecendo, vocês vão observando, tá? Que eu quero falar sobre o tema. O que pode ser? Uma coisa que pode ser é alga e barra ou cianobactéria, né? Mas como que a gente localiza se é alga ou cianobactéria? A alga, a cianobactéria, vai converter o CO2 em oxigênio e vai sair bolhas. Mas por que sai do substrato? Porque elas estão instaladas, presas, agarradas no substrato. Então é muito simples. A gente vai conseguir visualizar a cianobactéria, a alga, ou alga, né? Ou alga, porque pode acontecer os dois. A gente vai conseguir identificar no substrato, geralmente nos vidros, na parte dos vidros, ou na superfície plana, né? Aderindo a parte plana do substrato. Porque é ali onde pega a luz. Entendeu? Não tem como a bactéria não, a alga ou a cianobactéria tá lá dentro do substrato sem luz, ela precisa de luz. Então, pode ser isso. Não é o caso aqui. Não sei se vocês conseguem ver, o vídeo tá com uma qualidade boa, talvez estejam conseguindo ver. De onde estão subindo as bolhas, quando aparece a seta, mostra pra vocês ali, não tem alga. Não tem cianobactéria. Então esse não é o caso. Então qual seria a outra possibilidade? A outra possibilidade também poderia ser o ciclo do enxofre. A gente fala muito do ciclo do nitrogênio, mas tem também o ciclo do enxofre, que se dá muito em depósitos muito profundos, leitos de rio, ou até sistemas de tratamento de esgoto e tal. E aí vem aquele cheiro de podre, de carne podre, de ovo podre, né? E é assim que a gente identifica se é o caso das bolhas que saem do nosso substrato. Porque essas bolhas nada mais são do que sulfeto de hidrogênio, né? Ou também gás sulfídrico ou sulfidreto, que esse gás tem odor de ovo podre, de carne em decomposição mesmo. Então é muito simples. Para a gente descobrir se é esse tóxico, e esse realmente ele tem a capacidade de intoxicar, porque ele acumula... Vocês já ouviram falar aquela coisa da síndrome do aquário velho? Que é uma coisa que é uma lenda, mas que é realidade. É uma coisa de décadas já que acompanha o aquarismo. E que se diz que um aquário, após muitos anos de montado, ele acumula algum gás tóxico, alguma coisa tóxica embaixo do substrato, e quanto mais alto for o substrato, maior a possibilidade disso acontecer. Acumula, e quando consegue ser liberado de uma vez só essas bolhas, todos os peixes morrem. Todos os peixes morrem. E isso realmente acontece, tá? E pode ser facilmente evitado, mas facilmente evitado, né? Isso... Quando se fala disso, se fala do sulfeto de hidrogênio, ou sulfidreto, ou gás sulfídrico, né, que é extremamente tóxico. E como fazer para evitar? Muito simples. Cutucar o substrato, mexer no substrato, enfiar palitinhos de sushi no substrato, hashi, né? Ou quando você for sifonar, vez em quando, uma vez por mês, sifone um pouco mais fundo, vá um pouco mais fundo nesse substrato para quebrar essas bolhas, para que não acumule, porque um pouco do sulfeto de hidrogênio tá ok.
né? Vai liberar na atmosfera, não vai numa vez só, assim, 1 ou 2 bolinhas e tal, não vai destruir todo o sistema de vocês. O aquário consegue se recompor, consegue sair na atmosfera. Vocês vão sentir aquele cheiro de ovo podre, inclusive é tóxico, viu? Então, quando a bolha subir, vocês deem uma cheiradinha para confirmar se é esse o caso, mas se for o caso, não insistam porque é tóxico para humanos também, viu? Só avisando, causa danos graves aos pulmões, tá? Mas enfim, não é esse o caso aqui também, porque eu coloquei o produto e eu sei do que se trata. E qual a terceira possibilidade, então? São as bactérias desnitrificantes. Desnitrificantes, não nitrificantes. A gente fala muito do ciclo do nitrogênio, né? Então, as bactérias nitrificantes convertem amônio em nitrito, nitrito em nitrato. E fica o nitrato acumulando no aquário. E aí a gente vai tirando, as pessoas vão fazendo TPA e vão tirando esse excesso de nitrato. Não é assim que funciona? Então, as bactérias desnitrificantes vão pegar esse nitrato e vão converter o nitrato em gás nitrogênio. Ou óxido nitroso e nitrogênio, né? Gás nitrogênio. E aí serão bolinhas menores, né? Menores inclusive que a que vocês estão vendo. A que vocês estão vendo estão muito grandes porque eu coloquei o produto, não foi uma coisa natural, foi uma coisa artificial. Eu incentivei que acontecesse todo o processo de uma maneira muito rápida, né? E aí essas bolhas vão subir e vão sair na atmosfera. Essas não intoxicam a água, não morre ninguém, tá tudo certo, não morreu ninguém no aquário com essas bolhas aí, tá tudo certo. A única coisa que aconteceu depois que eu resolvi usar esse produto dessa forma no substrato, a única coisa que aconteceu foi que meus níveis de nitrato estão quase a zero, quase, e o de fosfato também, o nível mais baixo possível depois do zero. E é assim que eu quero que esteja mesmo, porque meu aquário é plantado, né, pessoal? Eu preciso aí do nitrato, né? As plantas se alimentam também do nitrato. E preciso também aí de fosfato, né? Que exatamente da mesma forma que as plantas usam o nitrato, elas usam também o fosfato, né? Só a gente não pode deixar subir muito, porque senão dá aquele boom de algas, né? E o nitrato, se subir muito, o que acontece? Intoxica os peixes, né? No médio prazo, não no curto prazo, mas no médio prazo prejudica as guelras deles, queima as guelras deles, causa até câncer nos peixes, intoxica o animal, vai intoxicando aos poucos, como se a gente morasse no meio de um grande engarrafamento, assim, em São Paulo, aquela fumaceira. Vai morrer na hora? Não vai morrer na hora, né? Monta uma casa no meio lá, vai morrer na hora? Não vai morrer na hora, mas no médio prazo a pessoa vai desenvolver problemas, é a mesma coisa no nitrato. Então o que eu fiz? Eu coloquei esse acelerador biológico, não líquido, eu coloquei um sólido, né? Vou deixar o link na descrição para vocês aí de qual que eu estou utilizando. E geralmente o correto desse produto é colocar no potinho, agitar, diluir bem e espalhar na água do aquário, né? O que eu costumava e ainda costumo fazer? Coloco próximo da entrada do filtro, que aí acho que até facilita, né? Para as bactérias se instalarem no principal ponto que eu quero de colonização de bactérias, que é no filtro, na cerâmica, nas mídias, né? Mas aí eu percebi que o substrato começou a ficar um pouco sujo. Eu tô sem ampulária no momento, deu alguns problemas. Quem acompanha o canal já sabe o que aconteceu aí, né? E tô sem ampulárias e o substrato começou a desenvolver mais sujeira. E eu, além da TPA, eu queria algo que me ajudasse a desintoxicar esse substrato, porque eu tava vendo que os níveis aos poucos estavam aumentando de amônio, nitrito e nitrato, né? Aí o que eu resolvi fazer? Joguei esse acelerador sólido, sem diluir, sem nada, joguei direto, de modo que caíssem umas pedrinhas dele, assim, pedrinhas do tamanho de sei lá, de um quarto de uma moeda, de 1 centavo, digamos assim, ou talvez até a metade. O aquário é grande, né? E o substrato tem 7 centímetros de altura, né? Só para avisar vocês, não vão fazer isso num aquário com substrato com 2 centímetros de altura, ou um aquarinho de 20 litros. Vocês vão super popular de bactéria, vai ficar tudo branco, sabe? Vai levar uns 4, 5 dias para limpar e talvez os peixes se incomodem até adoeçam aí no meio do caminho. Então, dosem, né, de acordo com o que vocês têm aí. Volume da água, tamanho do aquário e altura do substrato. Eu recomendo tentar desenvolver bactérias desnitrificantes em substratos com pelo menos 5 centímetros de altura, na média, porque às vezes é um pouco mais baixo na frente, mais alto atrás, né?
Então foi o que eu fiz. Eu coloquei, caiu. Tanto é que são 2 pontos que sobem bolhas, né? À direita da ninféia e bem à esquerda do vídeo ali, né? Justamente os pontos onde eu deixei essas pedrinhas cair para fazer o teste. É exatamente ali que essas bolhas começaram a subir. E elas não sobem o tempo todo. Eu pensei que elas subiriam o tempo inteiro, né? Inclusive depois desse vídeo aí elas subiram mais e mais e mais e mais, com mais frequência. Mas aos poucos elas foram diminuindo de tamanho e diminuindo de frequência, mas elas ainda acontecem. O que eu consegui então? Eu consegui com que o meu substrato, que ele é poroso, né, da M-Breda, ele é um substrato poroso, ele é um substrato que favorece a colonização de bactéria. Tem que ver isso também, se vocês colocarem, por exemplo, seixos de rio e tal, não tem porosidade, não vai fixar a bactéria ali, tá? Então depende do substrato. Acho que esse da M-Breda tem base de argila, se eu não me engano, enriquecido com vários nutrientes por causa que é substrato fértil, né? Então vocês vejam isso daí. Talvez, acho que basalto também tem uma porosidade e por aí vai. Saibam com o substrato que vocês têm, né? Aí esse substrato que eu consegui fazer, joguei esse acelerador biológico sólido ali. Essas bactérias, obviamente, que se espalharam. Eu vi, inclusive, não vi as bactérias, né, pessoal? Não tenho olho microscópico. Mas eu vi o pozinho espalhando. Eu imagino que junto com aquele pozinho tem bactérias, né? Espalhando pela água, ok. Mas a maioria começou a se decompor e descer o substrato. Então, o que eu consegui fazer espalhando isso aos poucos, né? Uma vez por semana, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá no aquário. O que eu consegui fazer? Eu sei porque eu fiz os testes de parâmetros, né? Como eu acabei de falar, nitrato e fosfato. O que eu consegui fazer? Eu consegui criar um ambiente desnitrificante no substrato, que é o que a gente busca mesmo, né? Provavelmente eu devo ter criado também na parte de cima ali as bactérias do ciclo do nitrogênio, as nitrificantes, e mais embaixo no substrato, onde tem pouco ou nenhum oxigênio, bem mais embaixo, né? Lá embaixo, provavelmente próximo ao vidro, as bactérias desnitrificantes desenvolveram. E aí, de vez em quando, sobe essas bolinhas menores agora. O que está acontecendo? É como se eu tivesse um grande filtro em toda a parte inferior do aquário. Pensem que todo esse substrato de ponta a ponta que vocês estão vendo faz parte agora, já fazia um pouco antes, né? Acho que era todas as partes que a gente toca no aquário, tudo que for sólido, as bactérias, até as plantas, as bactérias vão se agarrar ali, né? As boas, as ruins, tudo, né? Mas eu consegui incentivar o substrato de forma que ele, de maneira otimizada, participasse agora da filtragem biológica do meu aquário. Olha que legal, olha que bacana. Eu tava doido pra falar isso pra vocês. Tava doido pra falar, só que eu tinha que editar um pouquinho pro começo dos 2 vídeos ali, pra localizar certinho de sobem as bolhas, pra vocês conseguirem enxergar ali, porque às vezes sobe tão rápido, né? Deixei filmando um tempo e cortei. Pra vocês terem uma ideia, esses 2 vídeos juntos aí dava quase 2 horas. Aí eu dei uma cortadinha ali, aqui e ali, pra localizar os pontos. Ó, subiu novamente ali, né? Acho que vocês viram. Vocês viram? Subiu ali pertinho onde tá o difusor de CO2 ali, aquele cabo metálico lá. E tá, vez ou outra, subindo assim. E eu fiz as medições e realmente baixou amônia, nitrito, nitrato e até mesmo o fosfato. E é isso daí, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu queria muito compartilhar com vocês, porque eu acho bacana, com mais ferramentas que a gente tiver para otimizar a filtragem biológica, eu acho que é válido, né? O que eu precisei fazer aí a mais, que eu gastei a mais? Nada. Eu já tinha esse acelerador biológico, eu já utilizava esse acelerador biológico, eu uso ele inclusive semanalmente. Semanalmente eu adiciono um pouquinho. Mas eu nunca tinha adicionado ele no substrato. Eu não gastei nada, eu já tinha ele. E eu gastei o quanto de mídia biológica? Eu não gastei nada. O substrato já tá aí. Ó, subiu de novo ali. O substrato já tava aí, né? E coincidência ou não, eu tava com muita cianobactéria e diminuiu bastante cianobactéria no aquário também. Porque eu provoquei, ocasionei aí um desequilíbrio. Quem acompanha o canal sabe o que aconteceu. E ajudou também, por quê? Porque tanto em relação a cianobactéria, que são bactérias, quanto em relação a bactérias patógenas, né, de doença e tal, é como se a gente combatesse fogo com fogo, né? Porque as bactérias, elas vão disputar recursos na água do aquário também, né? Recursos em geral, assim, aminoácidos, oxigênio, enfim,
seja lá o que for, CO2, o tipo de bactéria que ela consumir, né? E elas vão disputar recursos nessa água e nesse ambiente, no substrato também que ela tiver. E quanto mais bactérias a gente quer, do tipo que a gente quer, tiver no aquário, quanto mais a gente conseguir colocar essas, menos espaço vai ter para as outras. Então fica o alerta para isso aí também. A gente incentivar a colonização de bactérias benéficas, então, né? Porque tá atingindo o objetivo que a gente, como aquarista, quer, que é eliminar esses compostos nitrogenados do aquário, né? Amônio, nitrito, nitrato, até o fosfato, né? A gente populando o aquário com isso, com essas bactérias benéficas, a gente vai tirando um pouco o espaço de bactérias patógenas aí, né? E isso é bem bacana, isso é bem legal. E em última instância, fazendo isso a gente consegue até higienizar um pouco esse substrato aí em nível biológico e talvez, quem sabe, isso eu só vou saber lá na frente, né? Talvez, quem sabe, até evitando ou postergando essa coisa do aquário velho, a síndrome do aquário velho, o ciclo do enxofre, né? O metano ou também o sulfeto de hidrogênio, que foi o que eu comentei, o ácido sulfídrico, né? E talvez com isso e mais uma sifonagem um pouco mais profunda, uma vez ao mês e tal, a gente consiga até evitar esse tipo de problema, né? Que eu acho que a ideia do canal é ter estratégias, fazer coisas inteligentes, né? Com paciência, sereno, para ter menos dor de cabeça no futuro. Essa é a realidade. A gente tem um pouquinho de trabalho hoje para evitar um trabalhão danado, uma frustração danada no futuro. Essa é a ideia do canal, é isso que eu tento passar para vocês, as minhas experiências, meus erros e acertos aqui. Tá legal, pessoal? Não vou enrolar mais vocês. Já passei tudo que eu tinha que passar para vocês aí, explicando essa minha experiência, que eu acredito que foi bem sucedida, deu certo por enquanto, tá show de bola. Quem se interessou, o produto tá na descrição, o produto que eu comprei aí, para fazer essa pós-ciclagem, não sei se dá para falar assim, né? Para dar uma turbinada na filtragem biológica do aquário. Tá legal, pessoal? Quem tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí, eu vou responder com muito prazer. E vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!